Conversas cruzadas aqui na TV Com. Que tipo de acordo pode sair da COP Paris, da Conferência Mundial do Clima, que está em andamento em Paris? É isso que nós estamos tratando aqui. E nós estávamos falando aqui porque está em jogo também o interesse de cada região, de cada nação. Há pouco eu estava citando a China, Emerilson, que retirou 400 milhões de pessoas da região de pobreza e cresceu a qualquer custo, poluindo rios, não se preocupando com questões trabalhistas. O trabalhador lá aceita ou trabalha 10, 15 horas por dia, 12 horas por dia. Aqui no Brasil é 7 horas, a gente querendo baixar para 6, para 5. Senão fica em greve. Senão fica em greve. Bom, os Estados Unidos, né, tentando sair dessa dependência do petróleo. Então, é um jogo de tabuleiro muito complicado, né? É uma situação que a China, por exemplo, a China já declarou, né, na própria COP, que o pico de poluição dela é até 2030. Então, 2030 ela não vai falar em meta de redução, ela só vai falar em meta de redução, né, a partir de 2030. Os Estados Unidos mantêm a mesma linha, como a gente estava falando aqui, tem interesses, aí um jogo de interesses econômicos, né, ver o que está, qual a dependência de cada país que ele tem do petróleo. Então, isso aí como você falou, né, é um tabuleiro de xadrez. Brasil a mesma coisa, né? Até acho o Brasil muito modesto no que ele se propôs, porque ele só está se preocupando com a questão da redução do desmatamento, que é lei, que é só cumprir a lei, não tem nenhum envolvimento maior do que isso, tá? A questão da matriz energética, como o Magri já falou, o Brasil tem uma matriz energética, se comparado com os outros países, ainda relativamente limpa, né? Porque as hidrelétricas aí detêm uma grande parcela, e coisas que eu já trago, né, para a nossa discussão, Renato, e para a minha área de atuação, né, que é, por exemplo, o freio que a gente tem aí, várias usinas eólicas e usinas hidrelétricas paradas no licenciamento ambiental, porque o Brasil tem uma mania, né, dentro da área ambiental de se focar na fase de instalação e ter pouca preocupação com a fase de operação, né? Então isso também influi para essa discussão e coloca o Brasil indo um pouco atrás, porque poderia estar muito mais à frente, né? Tendo em vista o Magri até pode falar melhor do que eu, mas esse travamento do licenciamento das atividades que poderiam ocasionar em energias mais limpas. Hoje, para você fazer o licenciamento ambiental de uma usina termoelétrica, é muito mais fácil do que fazer de uma hidrelétrica. Hidrelétrica envolve todo mundo, envolve geralmente povos indígenas, né? Envolve IFAM. E uma termoelétrica não, termoelétrica é uma caixa fechada que queima alguma coisa. Então, esse tipo de discussão, quando a gente está falando aqui de COP21, de compromisso do Brasil, tem que haver um compromisso da cadeia toda. Tem que haver um compromisso desde quem faz o planejamento, porque acontece um problema aí de seca, por exemplo. Aí atinge invariavelmente, né, nós que dependemos de água para gerar energia, mas a matriz tem que ser diversificada. Nós devíamos ter um parque eólico muito maior. Então, esse represamento também que está acontecendo no nosso estado também dá esse atraso, né, no salto que a gente poderia dar nessa questão. Nós temos medidores confiáveis, globais. Como é que funciona isso, essa medição? A medição dos indicadores. Como é que funciona isso? É confiável esse dado? Da questão dos efeitos do aquecimento? Sim. Olha, essa é uma questão bastante complexa e há muita discussão em cima. Por exemplo, a temperatura média do globo está subindo. Aí tem os estudiosos que são céticos em relação a isso, eles afirmam o seguinte, que 70% das estações de monitoramento ambiental que são usadas para compor a média global estão altamente afetadas por ambientes antrópicos, ou seja, estações de medição de temperatura, de vento, de umidade relativa, estão próximas a edificações. Em função disso, eles estariam medindo muito mais ilhas de calor do que questões ambientais. Ah, sim. Tá. Aí, um microclima. Isso. Mas aí o outro lado diz o seguinte, não, mas esta é a realidade que as pessoas vivem. 80% da população mundial vive em áreas urbanas. Né? Então, é uma discussão que não se chega a um bom termo. E aí, obviamente, existem muitos interesses escusos nessa questão,
né, de que as pessoas às vezes não defendem claramente, ou não expressam claramente o que defendem nessa questão. Isso foi uma questão, agora está mais superado, mas logo quando se firmou o protocolo de Kyoto, os defensores dos americanos para os Estados Unidos não assinar o acordo era esse, de que esta era não era muito desconfiável. Não é um consenso tecnológico, científico. Mas a ONU já confirmou, os estudos da ONU, enfim, já falam que há impacto. Ela diz que há afetação, mas ela não consegue medir a quantidade dessa afetação. Então, né? E o que todos são tudo baseado em modelos matemáticos que apontam tendências. Então, o que importa, e é isso que é a questão importante do evento de Paris, é isso, não é se vai ser 2, 3 graus a mais, o que acontece? Que há uma necessidade, isso a Sola está convencida disso, eu acho que no mundo inteiro, de que tem que se mudar o padrão de consumo, que vai resultar no quê? Numa alteração dos padrões de vida da população mundial. Inclusive foi objeto da posição de Roma, do Papa, a base foi os padrões de consumo. Pois é, mas aí é o seguinte, aí requer uma mudança cultural, é um discurso bonito que na prática, para mudar isso, é complicado. Nós vivemos uma sociedade capitalista de consumo, basicamente no Ocidente, e, enfim, o capital, o mundo do capital joga esse jogo, né? Certo, mas há mesmo dentro desse mundo, há possibilidades de soluções menos uso racional. Então, é obviamente que só os consumidores, eles são otimizadores econômicos. Então, o consumidor vai consumir na sua racionalidade econômica o que for mais barato. Sim. Então, a adoção de novas tecnologias tem toda a necessidade de subvenções, de penalidades ou a possibilidade de produzir externalidades. E essas coisas têm que ser enfrentadas. E hoje o ambiental está afetando o econômico. Muitas pessoas me perguntam, como é que eu faço, né, para ter uma vida mais sustentável? Seja mais econômico. Exato. Isso é o básico. Que, assim, hoje eu não costumo dizer que mais econômico, seja mais eficiente. Mas reduzir padrões de consumo não quer dizer claramente uma redução de qualidade de vida. Exato. Né? Então hoje a gente que trabalha muito com essa parte de avaliação de impacto, a gente vê hoje, por exemplo, grandes loteamentos, grandes condomínios. Quem compra um condomínio hoje está preocupado com a taxa de condomínio, Exato. que está diretamente relacionada com a economia dos recursos naturais, economia de água, economia de luz, economia de espaços, áreas verdes. Então, assim, o que a gente tem que internalizar nas pessoas é que economia e conservação ambiental caminham juntas. Sim. Não existe não dá para desassociar. Infelizmente, o pessoal do meio ambiente não gosta muito da matemática, mas deveria gostar, porque é uma associação direta, sabe? Claro. Então, é isso que a gente milita, nessa revisão de consumo, sem baixar a qualidade de vida. Né? A China tem milhares de pessoas para tirar da linha da pobreza, e vai ser o objetivo da China, e se qualquer um de nós fôssemos governantes, também seria a nossa meta. E será que não é equívoco quando, de repente, nós colocamos que o crescimento econômico é um impedimento para a preservação ambiental? Aí a gente volta para o conceito da sustentabilidade, né? Uma relação de causa e efeito doente. Mas hoje não está mais. Você não precisa necessariamente ter uma degradação da qualidade ambiental para ter um crescimento econômico. Isso dependendo da rota que você seguir, dependendo o que está em voga aqui na COP21 é o quê? É você planejar o futuro da energia no mundo. Exatamente. Então, se você fazer um bom planejamento de como você quer, é o que o Meirelles colocou. A China disse que em 2030 só vai reduzir as suas emissões em 2030. Os Estados Unidos disseram, olha, em 2030 eu vou consumir 30%, ou a minha emissão de gás de efeito estufa vai ser 30% menor do que era em 2005. O Brasil disse, olha, a minha vai ser 43%. O Brasil vai reduzir as emissões em 43% em 2030 do que ela emitia em 2005. E isso vai ser feito aonde? Aonde que está a grande emissão de gás de efeito estufa?
está na energia. Agora, onde que é essa energia? Não é só na energia elétrica. É a energia do combustível, a energia do automóvel, o uso das tecnologias aí. Só vocês acompanharam. Está aí, é recente, em 2001 nós vivemos a crise elétrica no Brasil. Todo mundo saiu e hoje não se produz mais, é difícil até você encontrar no supermercado uma lâmpada incandescente. Não tem mais. Até lei, né? A lei proibiu, inclusive. Certo, mas você não acha mais. E isso foi quando? Foi ontem, 2001 foi ontem. E hoje o que você está falando? Você está falando da lâmpada fria, mas você já está falando na LED. Você vem aí com a LED. Está aí a discussão essa semana na mídia, a ponte de Laguna. Quem paga a conta? Quem paga aquela conta? E aquela iluminação é toda LED. Ela é toda LED. O que ela, se tivéssemos uma... Ela consome o quê? Seria o dobro do preço, né? Se fosse outra tecnologia. O dobro do consumo, muito mais que o dobro. Aquilo que está lá é 10% do que seria um consumo normal. Então, isso é que faz o quê? Foi feito um bom planejamento, foi feito, e com isso está diretamente ligado a emissões de gases de efeito estufa. Quais são os indicadores do Brasil? O Emerilson falou agora há pouco na questão do desmatamento. Já que se leva em consideração o desmatamento, né, que eles levam muito em consideração, né, na comunidade internacional, que é a nossa maior, a Amazônia e tal. A nossa maior produção. Né? Como estamos? O Brasil está se comprometendo a uma redução, oscila entre 37 e 40 e alguma coisa, né? 37 e 43. Então, nada mais é do que cumprir a legislação ambiental. Mas como é que está hoje? Conseguimos aí nos últimos anos reduzir desmatamento? Não, nós tivemos uma redução. O grande... Mas isso só na Amazônia? Eu li alguma coisa que só na Amazônia, mas em outras regiões não, enfim. Não, houveram grandes avanços. O principal avanço foi a lei da Mata Atlântica. Né? Isso já foi um grande avanço que limitou, né, a supressão de vegetação em determinados parâmetros. Tivemos um novo Código Florestal, que é tão criticado, mas é basilar para essa questão da revisão das áreas a serem desmatadas. Hoje há um monitoramento de toda a carne que é produzida, que entra no mercado, porque ocorre essa questão. Primeiro desmatamento, depois o aproveitamento da madeira, depois da madeira a pecuária assume essas áreas. Então, hoje as organizações não governamentais, as sérias, né, porque tem outras aí que não são tão sérias, as sérias dizem o seguinte: dá para a gente manter a produção, a pecuária, só otimizando e colocando novas tecnologias sem precisar desmatar. Eu também milito nessa mesma linha. Você tem que melhorar agora a produção e não mais. Só que a gente vem de um país, Renato, que a década de 70, e não é assim pejorativamente, era uma questão de orientação socioeconômica. A década de 70, você ia para a Amazônia para desmatar. Sim. Você tinha incentivo para desmatamento. Era incentivo do governo. Agora, reverteu a situação. Só que o Brasil tem um problema sério, que ele muda uma legislação e ele não coloca um prazo para as pessoas se adaptarem a isso. Aí cai todo mundo na criminalidade. Então, hoje, esses padrões estão mais sustentados, há uma maior fiscalização, a gente espera que ainda, né, haja uma maior, mas já existe uma fiscalização. Os recursos tecnológicos, o imageamento por satélite, tudo isso tem melhorado, né? Eu sou um entusiasta dessa questão. O Brasil vai atingir esses índices, né? Creio que vai, porque já são passos largos para a redução do desmatamento. Vai ser redução zero? Acho muito difícil, até por questões econômicas. Não é só o desmatamento. O problema é na agricultura, a agricultura pode dar uma grande contribuição na redução das emissões, sendo mais eficiente. O que é na agricultura ser mais eficiente? Produzir a mesma quantidade em uma área menor ou, exatamente, na mesma área produzir muito mais. Então, isso vai reduzir o quê? Na redução de emissões. E aí as estudos da Embrapa comprovam, né, que só fazer a recuperação das pastagens degradadas, nós vamos ter um salto enorme de produção e de produtividade na pecuária e na agricultura, manejos mais eficientes do arroz irrigado. O arroz irrigado é um grande emissor de gás metano, né? Pecuária, né? A pecuária também. Então, tem espaço enorme, e o governo brasileiro tem trabalhado nessa questão da agricultura de baixo carbono, né? Que é o quê? Emitir menos,
produzir mais, novas tecnologias, novas variedades. Então, há um caminho enorme, há possibilidades do Brasil atingir essa meta, com certeza. Quer dizer, obviamente que não é uma vontade do governo dizer, vamos reduzir 43% ou 37% que vamos chegar lá. Quer dizer, é todo um processo de adaptação, de mudança, de prioridades. Possivelmente tem que se trabalhar pesadamente em subvenções de tecnologias mais limpas e penalizar tecnologias... eu ainda acho muito modesta. Quer dizer, incentivo fiscal nessa linha? Não tem incentivo fiscal, não tem financiamento. Exatamente, não tem incentivo no licenciamento ambiental. Por exemplo, eu vou fazer uma atividade que gere menos carbono. Tá. Você não tem nenhum benefício, embora a legislação até conceda isso, você não tem nenhum benefício do órgão ambiental. Sabe o que me chamou a atenção, e eu preciso chamar mais um intervalo comercial agora, o seguinte, há uma mobilização no Estado, né, com relação a investimentos para minimizar impactos de tragédias climáticas, né, a questão das barragens, das contenções, central de monitoramento, radar meteorológico, que é um investimento milionário, enfim. Mas, curiosamente, não há nenhuma ação no Estado para redução de emissão de gases. Não. Então, eu queria falar com os senhores sobre esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo, porque, se está provado que a emissão de gases provoca uma desordem no clima e nós temos aí cada vez mais as manifestações climáticas intensas, né? Mais fortes, digamos assim, por que não há nenhuma política, nenhuma ação local para redução da emissão de gás? Será que não há aí uma possibilidade fantástica aí para, de repente, um incentivo, talvez fiscal, enfim, para quem opte por uma política empreendedora que conduza para este caminho? Vamos para o intervalo e até já.